Olá! Você já deve ter pensado várias vezes durante essa caminhada espiritual que você vem trilhando, como é que eu vou fazer com as demais coisas que tem na minha vida, tudo aquilo que eu carrego junto comigo. Onde é que eu vou deixar? Onde é que eu vou largar? Vou largar? Não vou largar? Vou deixar para trás? Muitas vezes não sabemos de fato o que fazer, como fazer, se fizemos. A verdade é que andar na espiritualidade é uma escolha, como todas as demais coisas que nós trazemos ou que nós deixamos durante a nossa vida. Tudo na vida são escolhas. A caminhada ao lado da tua espiritualidade, ao lado dos teus mentores, dos teus antepassados, a busca pela evolução do ser humano é uma escolha. Todos nós, sem exceção, temos a oportunidade de evoluirmos. O que é evoluir, Marcelo? De que forma eu evoluo? Ora, as pessoas no geral não têm ideia do que seja um espírito, de que tem um espírito, ou ouviram falar, mas não têm a verdadeira consciência sobre a questão espiritual. A maior parte das pessoas do planeta. Quando nós adentramos a esse portal, nos é dada a luz a respeito destas questões. Não é uma coisa que se forma de um dia para outro. Na maior parte das vezes, quando nós encetamos a caminhar, já viemos nos preparando durante várias encarnações. Encarnação após encarnação, nós viemos olhando para isso. E o despertar ele não acontece de um dia para outro. Ele vem acontecendo durante o teu processo de caminhada. Acontece que a expansão de consciência é necessária. E uma consciência só se expande com o treino, vida após vida. Uma consciência não expande no pequeno espaço de tempo de uma vida, porque é um pequeno espaço de tempo de uma existência. Então você precisa várias encarnações para que a sua consciência possa expandir. A tua alma elevada, muitas vezes já é evoluída. O espírito que vem a partir dessa alma e que encarna ou que está presente na matéria, às vezes por função do ambiente em que aquele corpo está encarnado, não consegue se manifestar naquela matéria. Ele não é culpado. Não existe a ligação, ou essa ligação está interrompida de alguma forma, mas por escolha também da matéria, que não ouve os seus mentores. Então aquele espírito fica afastado daquele corpo, e outras coisas tomam conta desse corpo. É uma escolha que nós devemos fazer aqui embaixo, e compreender essa caminhada. Não vem de cima para baixo muitas vezes. Existe aquilo que vem, porque nós já estamos programados, então aquilo vem de cima para baixo, determinado tempo, determinado período de nossas vidas. A tal ano acontece determinada situação, precisa acontecer. Em tal ano acontecerá outra situação. As diferenças estão em você estar preparado para esse acontecimento ou não estar preparado para esse acontecimento. O que pode acontecer se você estiver preparado? Pouca coisa. Se você não estiver preparado, você pode adoecer gravemente, por exemplo. Então essas coisas vão acontecer. Nós precisamos ter em mente que cada passo que damos é uma escolha. Ser espiritualizado também é uma escolha. Você pode despertar em algum momento. E dependendo do seu despertar, e dependendo da evolução que o seu espírito tem, porque, como eu já disse, depende de várias incursões na matéria e em outros locais, para que você tenha a expansão de consciência. Não se dá em uma encarnação, essa expansão de consciência. Ela precisa ir se formando. Então nós que já trabalhamos e já operamos no meio espiritual, já temos várias encarnações alinhadas neste meio. E existem pessoas que estão no planeta
para executar determinadas funções que não têm ligação com a espiritualidade, ainda neste momento em que estamos. Porém, como a Terra está se elevando, obrigatoriamente todos deverão ter abertura de consciência e deverão começar a expandir esta consciência. É uma obrigatoriedade do momento. Aquele que não está com a consciência devidamente evoluída, com o seu espírito devidamente evoluído, irá para outros orbes para continuar esta expansão de consciência, para que possa compreender o que é uma ascensão dimensional. Nós estamos ascensionando o planeta para a 5ª dimensão. Isto é um processo obrigatório para todo o sistema, não apenas a Terra, mas todo o sistema planetário. Precisa ascensionar. Aquele espírito que ainda está enrolado na escuridão, na sua escuridão, não na escuridão dos demais, na sua própria escuridão, porque, como eu disse, é uma escolha, e cada espírito escolhe estar na escuridão ou estar na luz. Aquele que escolher permanecer na escuridão, será levado para outro orbe, aonde será permitido, por outras variadas existências, a que permaneça na escuridão. E lá irá sofrer novamente todo tipo de doença, de intempérie, e tudo aquilo ficará exposto, não é? Porque vai para uma idade da pedra novamente. E vai ser assim, está sendo assim, já está acontecendo neste momento. Como eu falei antes, nós precisamos de determinado momento abrir mão de coisas. Por exemplo, eu estou gravando este vídeo num sábado à tarde. Tem comigo aqui uma pessoa me visitando hoje, que veio acompanhar essa gravação. Eu abro mão de estar em casa, ou de estar aproveitando num passeio, dando uma caminhada, com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu filho, com o cachorro, com o gato, seja lá o que for. E estou aqui, gravando nesse momento. Isto é uma escolha. E você tem que se dar conta de que, para que eu esteja gravando, eu tenho que fazer uma preparação anterior a isso. Eu tenho que firmar com os meus mentores, eu tenho que pedir licença para a espiritualidade. Por quê? Porque não sou dono da energia. Estou trabalhando para a espiritualidade. Esta é a diferença. Então eu preciso fazer todo um processo preparatório. Então não sentei aqui e vou gravar este vídeo. Eu me preparei para gravar o vídeo. Uma licença que é necessária ser pedida. E isto requer tempo linear para que eu possa estar aqui. Então, muitas vezes nós sentimos dificuldades nestas escolhas. Ou vou ter que deixar minha mulher em casa para ir para a casa espiritual, para a casa espiritualista trabalhar. Ou a mulher vai, vou ter que deixar meu marido em casa para ir para a casa espiritualista trabalhar. Bom, se a sua mulher, o seu marido, não compreende que você precisa uma vez por semana trabalhar a sua espiritualidade, abra o seu olho, converse com seus mentores e veja o que está errado. Porque há, sim, alguma coisa muito errada nisto. Se você tem esta opção, se você quer trabalhar, se você quer entender um pouco mais, é um direito seu, assim como é um direito de todas as pessoas do planeta. Olhe para isso, dê atenção para a sua espiritualidade, escolha olhar para isso. Escolha ir uma vez por semana à casa espiritual. Pelo menos uma vez por semana. Leia. Tire um horário para ler. São escolhas que você tem que fazer para que a sua vida de fato possa andar. Você está preso em alguma coisa não muito boa se você não pode fazer este tipo de coisa. Você precisa ter a opção da escolha. Todos nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. O tempo da escravidão já acabou. Se você não tiver tempo para fazer isso, você não vai entender por que é que você está por aqui. O que é que você está fazendo aqui? Como já falei no vídeo anterior, nós somos espíritos em uma evolução material, em um aprendizado material.
Nós estamos numa faculdade. A matéria nos permite aprendermos aos poucos, pois nós não ficamos expostos a questões energéticas que na espiritualidade elas são... não existe um filtro. Quando nós estamos em espírito não existe filtro. Nossa matéria, na verdade, é um filtro. É um filtro para energias que nós mesmos criamos no passado, nesta encarnação, e que estão à nossa volta, que estão no nosso campo energético. Então, nossa matéria é um filtro para estas energias. Se nós não nos doarmos, se nós não tivermos um tempo para o trabalho espiritual, dificilmente nós vamos compreender esta situação de coisas que nós estamos sendo filtrados, nós somos defendidos. A matéria é um meio de defesa que nosso espírito encontra para não ficar exposto diretamente às intempéries espirituais que nós mesmos criamos em outras vidas. Também é difícil andar e trilhar, como eu falei, estou aqui num sábado à tarde. Existem muitas coisas que nós podemos trocar. E ao invés de eu estar aqui gravando, eu poderia estar no cinema. Eu poderia estar bebendo em um bar. Ou em casa, tomando a minha cerveja. Eu já não bebo cerveja faz tempo. Mas eu poderia estar fazendo outra coisa. E muitas vezes acontece de nós darmos início à caminhada e acabamos nos perdendo, desviamos. Assim como nós desviamos da caminhada espiritual, e isto tem que ficar muito claro, nós desviamos das coisas da nossa vida, a nossa empresa, o nosso trabalho, o nosso relacionamento amoroso, nós desviamos da obrigação dos nossos filhos, nós deixamos nossos filhos de lado, porque nós escolhemos a ilusão, ou uma outra coisa, que não deveria ser tão importante e acaba sendo. Eu tomo uma decisão errada hoje, e amanhã o meu casamento acaba, por uma percepção errada daquilo que eu entendo que é correto, e não é correto. Então eu tomei a decisão errada, baseado naquilo que eu estou mediando no momento. A minha intenção, o meu sentimento de raiva, o meu sentimento de ódio, eu dou vazão, eu medio este sentimento e ele me faz tomar a decisão errada no momento errado, e aí eu perco o meu trabalho, eu perco a minha empresa, eu perco a minha esposa, eu perco o meu filho, perco o contato com o meu filho por uma decisão errada. Isso é o desvio do caminho que você deveria estar focado e não está. Eu já me perdi muitas vezes e meus mentores me puxam de volta e eu me puxo de volta, porque eles vêm e dizem, olha o que tu está fazendo, e eu ouço eles e é muito rápido. A minha mente volta, eu consigo trazer o meu foco novamente para o que eu vim fazer, para o que eu preciso fazer. Mas, depois de muito treino, eu consegui fazer isso. Não foi de um dia para o outro. Perdi muita coisa na estrada, perdi muita coisa na caminhada, porque eu me deixei tomar por aquilo que eu medio, que são todas as coisas que eu fiz no passado, e que estão comigo, estão presentes. Como eu disse, elas só não estão no meu campo de visão porque a matéria filtra, mas elas estão do lado de fora da porta. Meu espírito se reveste de matéria, e as energias não estão diretamente ligadas nele, estão ligadas ao corpo físico. Então, é um filtro. E é isso que nós precisamos compreender. Nós mediamos as nossas energias, que não são apenas as nossas, elas acabam trazendo outras coisas para junto de nós. E nós acabamos mediando essas energias e trocando os pés pelas mãos. Por isso, é importante a caminhada espiritual. Por isso é importante que você entenda o que é o Espírito. Por isso é importante que você compreenda que precisa entender que todos nós somos médiuns. Não o médium de incorporação que eu falo, porque esse
Só depois de muito tempo, esse médium que trabalha com a espiritualidade elevada, que trabalha com a psicografia, que trabalha dando seus passes, curando, não este médium, mas o ser humano comum é um médium que media todas as energias que carrega consigo. O que o ser humano precisa compreender é isso. Nós mediamos um espírito que vem trabalhar aqui embaixo para aprender. Precisa haver essa compreensão. Você precisa entender que é assim que o processo se dá. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Se inscreva no canal, deixa o teu like e clica no sininho. Eu te aguardo. Vem comigo. Vem bater um papo. Vou deixar um recado para vocês. Hoje começa o curso Espiritualidade Vertical nível 1. Nós estamos ao vivo, todas as terças-feiras, a partir de hoje, dia 7 de junho, até o final do mês de agosto. As 4 primeiras aulas são gratuitas. Depois, se você quiser continuar fazendo o curso, você entra em contato com a gente e nós te passamos o link e passamos os valores para vocês também, para que vocês deem sequência. São 3 meses de curso. Vem comigo. Juntos vamos trazer um pouco mais de conhecimento e luz para o teu entendimento sobre essa tal espiritualidade. E é isso por enquanto. Depois tem que editar, né, Medila?